Antes mesmo de começarmos a orar, eu quero que você pare por um instante e reflita. Em um mundo tão barulhento, onde tantas vozes disputam a sua atenção, como saber qual é realmente a voz de Deus? Como distinguir entre uma oportunidade enviada pelo céu e uma distração cuidadosamente disfarçada? Uma das maiores riquezas que um cristão pode possuir não é dinheiro, posição ou reconhecimento. É algo invisível aos olhos naturais, mas extremamente poderoso no mundo espiritual: o discernimento espiritual. A Bíblia nos mostra um exemplo marcante em 1 Reis 3:9, quando o rei Salomão faz um pedido que mudou completamente a sua história. Ele não pediu riquezas, não pediu vitória sobre inimigos, não pediu fama. Ele pediu um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Isso revela um segredo profundo. Quem aprende a discernir, aprende a viver de maneira diferente. Discernimento espiritual é mais do que perceber o certo e o errado de forma óbvia. É saber o que Deus está dizendo em cada estação da sua vida. É entender quando algo parece bom, mas não é a vontade de Deus para você. É perceber quando uma porta aberta não foi aberta pelo céu. Nem tudo vem rotulado como de Deus ou não é de Deus. Muitas vezes, o que parece ser uma bênção pode ser uma distração. Algo pode ser bom para outra pessoa, mas não fazer parte do propósito que o Senhor estabeleceu para você. Sem discernimento, vivemos apenas no natural, mas Deus nos chama para viver no sobrenatural. E hoje, o Senhor quer despertar em você essa sensibilidade espiritual. Ele quer abrir seus olhos para enxergar além das aparências. Quer te ensinar a ouvir sua voz acima de qualquer outra. Essa não é uma oração comum, é um divisor de águas. Se você deseja que Deus comece a afiar o seu discernimento a partir de hoje, escreva nos comentários: Senhor, me dá um coração entendido. Vivemos dias em que o engano não se apresenta de forma assustadora. Pelo contrário, ele muitas vezes vem bem vestido, com aparência de luz, com palavras bonitas e até com aparência espiritual. A própria palavra nos alerta em 2 Coríntios 11:14 que até Satanás se disfarça como anjo de luz. Isso significa que nem tudo o que parece espiritual vem de fato do Espírito de Deus. É por isso que o discernimento não é opcional para o cristão, é essencial. Há decisões que parecem corretas aos olhos humanos, mas que nos afastam silenciosamente do propósito. Há relacionamentos que começam como bênção, mas terminam como laço. Há oportunidades que brilham por fora, mas por dentro carregam desgaste espiritual. Discernimento é a capacidade de perceber o que está por trás daquilo que os olhos veem. Quando essa graça está ativa em nós, começamos a perceber pequenos alertas no espírito. Sentimos um incômodo santo, algo que não faz sentido natural, mas que o Espírito testifica dentro de nós. Sem discernimento, podemos confundir emoção com direção. Podemos confundir pressão com propósito. Podemos confundir urgência com a vontade de Deus. Mas quando aprendemos a depender do Senhor, como está escrito em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, começamos a viver guiados pelo entendimento do céu e não pelas limitações da mente humana. Discernir é confiar que Deus vê o que você não vê. É aceitar que Ele enxerga o final desde o começo. É escolher esperar uma confirmação do céu antes de agir. E eu declaro: Deus está treinando seus sentidos espirituais. Ele está afinando sua percepção. Você não será mais enganado como antes. Se você crê que o Senhor está abrindo seus olhos espirituais, escreva: eu quero viver guiado pelo Espírito. A Bíblia também nos mostra que o discernimento foi o que diferenciou grandes homens e mulheres de Deus daqueles que apenas seguiam o fluxo da multidão. Logo no início do seu reinado, rei Salomão foi até Gibeão oferecer sacrifícios ao Senhor.
E naquela noite, Deus lhe apareceu em sonho e disse que pedisse o que quisesse. Em vez de pedir poder ou riquezas, ele pediu sabedoria e discernimento. Esse pedido moldou toda a sua trajetória. Aquele jovem rei entendeu algo que muitos ainda não entenderam. Quem discerne, governa melhor a própria vida. Discernimento não é apenas sobre identificar o mal evidente. É sobre escolher o melhor entre várias opções boas. É saber quando avançar e quando esperar. É reconhecer quando Deus está fechando uma porta para te proteger e não para te punir. O apóstolo Paulo de Tarso também orou pela igreja em Filipenses 1, 9 e 10, pedindo que o amor deles crescesse em conhecimento e profunda percepção, para que pudessem discernir o que é melhor. Veja, o discernimento cresce junto com o conhecimento de Deus. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais sensível você se torna à voz do Espírito. Quanto mais tempo você passa na presença, mais fácil fica perceber quando algo não vem do Senhor. Sem discernimento, a vida cristã se torna comum, limitada ao que é natural. Mas com discernimento, começamos a enxergar oportunidades invisíveis, livramentos silenciosos e direções que só o céu poderia revelar. Deus não quer que você viva no escuro espiritual. Ele quer que você ande com clareza. Ele quer que você reconheça a sua voz no meio do caos. E eu declaro, você não tomará mais decisões apenas pela aparência. O Espírito Santo será seu conselheiro constante. Se você deseja crescer no conhecimento de Deus para discernir melhor, escreva: Senhor, aumenta minha percepção espiritual. Há momentos na nossa caminhada em que tudo parece correto externamente, mas algo dentro de nós não encontra paz. Esse incômodo santo muitas vezes é o Espírito Santo tentando nos alertar. Em Atos dos Apóstolos 16, 16, 18, vemos um episódio marcante. Uma jovem seguia o apóstolo Paulo de Tarso e seus companheiros, declarando que eles eram servos do Deus Altíssimo. À primeira vista, aquilo parecia uma boa propaganda, parecia confirmação pública, mas Paulo ficou perturbado em espírito. Por discernimento, ele percebeu que aquela manifestação não vinha de Deus, mas de um espírito de adivinhação. O que parecia apoio espiritual era, na verdade, uma influência errada tentando se misturar à obra de Deus. Imagine se não houvesse discernimento ali. Quantas vezes algo parece favorável, mas carrega uma intenção oculta? Quantas vezes palavras bonitas escondem motivações erradas? Quantas vezes portas abertas não são enviadas por Deus, mas apenas permitidas para testar nosso coração? Discernimento nos protege de alianças equivocadas. Discernimento nos livra de decisões precipitadas. Discernimento nos impede de confundir barulho com direção. O mundo é barulhento, muitas vozes gritam, muitas opiniões pressionam. Mas a voz de Deus é firme, clara e traz paz, mesmo quando desafia. Quando o discernimento está ativo, você começa a perceber mudanças sutis no ambiente espiritual. Você aprende a testar os espíritos. Você aprende a não aceitar tudo apenas porque soa espiritual. E eu profetizo, Deus está despertando em você uma sensibilidade que vai te livrar de armadilhas invisíveis. O que antes te enganava, agora não terá mais poder sobre você. Se você crê que o Senhor está te dando percepção para identificar o que não vem dele, escreva: Espírito Santo, me ensina a discernir. O discernimento espiritual não nasce do nada. Ele cresce à medida que nos aprofundamos em Deus. Não é um dom que se desenvolve apenas com experiências, mas com intimidade. O apóstolo Paulo de Tarso escreveu em Filipenses 1:9 que o amor deveria crescer em conhecimento e em toda percepção. Isso nos revela algo poderoso. Quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a reconhecer sua voz. Não se trata de informação religiosa, trata-se de relacionamento. Muitos querem discernimento, mas não querem profundidade.
Querem direção, mas não querem comunhão. Querem clareza, mas não querem permanecer na palavra. A Bíblia também diz em Hebreus 5,14 que os maduros são aqueles que, pelo exercício constante, têm suas faculdades espirituais treinadas para discernir o bem e o mal. Perceba, é pelo exercício. Discernimento se fortalece quando você pratica a obediência. Ele amadurece quando você escolhe ouvir antes de agir. Ele se aperfeiçoa quando você aprende com os erros e volta para Deus com humildade. Deus não quer filhos espiritualmente infantis, facilmente enganados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer emoção passageira. Ele quer filhos maduros, firmes, sensíveis ao Espírito. Quanto mais você mergulha na palavra, mais fácil se torna perceber quando algo não está alinhado. Quanto mais tempo você passa em oração, mais rápida é a percepção de que determinada decisão não traz paz. E eu declaro sobre sua vida: você não será superficial na fé. Você crescerá em maturidade espiritual. Seus sentidos serão treinados pelo Espírito Santo. Se você decide hoje buscar mais profundidade com Deus, escreva: eu escolho crescer espiritualmente. E tudo começa com um desejo sincero no coração. Antes de o discernimento se manifestar com clareza, ele nasce como uma oração humilde. Senhor, eu não quero mais errar por falta de direção. Eu não quero mais agir apenas pela emoção. Eu quero ouvir a tua voz. Foi assim com o rei Salomão. Em 1 Reis 3, ele reconheceu que não sabia governar sozinho. Ele reconheceu sua limitação, e foi exatamente essa humildade que abriu espaço para Deus agir. Discernimento começa quando admitimos que precisamos da orientação do céu. Enquanto confiamos apenas na nossa própria lógica, continuaremos limitados ao que é natural. Mas quando nos rendemos, algo muda. O Espírito Santo começa a ajustar nossa percepção. Ele começa a nos mostrar o que antes passava despercebido. Quantos erros poderiam ter sido evitados se tivéssemos esperado mais um pouco? Quantas dores teriam sido poupadas se tivéssemos ouvido aquele alerta interior? Quantas decisões precipitadas nasceram de orgulho, ansiedade ou medo? Hoje é dia de mudar esse padrão. Você não precisa viver aprendendo apenas pela dor. Deus quer que você aprenda também pela direção. Ele quer que você reconheça os sinais. Quer que você perceba quando Ele está fechando um caminho e abrindo outro melhor. Discernimento é proteção invisível. É livramento silencioso, é cuidado antecipado. E eu sinto no Espírito que Deus está dizendo: eu vou te mostrar antes, eu vou te avisar antes, eu vou te direcionar antes. Mas isso exige entrega. Se hoje você decide depender menos de si mesmo e mais da direção de Deus, escreva: eu confio na direção do Senhor. Agora vamos começar a transformar tudo isso em oração. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença com reverência e sinceridade. Eu reconheço que muitas vezes caminhei confiando apenas na minha própria percepção. Tomei decisões baseado no que parecia certo, no que era urgente, no que era mais conveniente. Mas hoje eu entendo que existe um nível mais profundo de direção. Assim como está escrito em Mateus 7:7, onde o Senhor nos ensina a pedir, buscar e bater, eu me aproximo agora com fé. Eu peço: derrama sobre mim o espírito de discernimento. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que ignorei pequenos alertas. Perdoa-me pelas vezes em que confundi emoção com confirmação. Perdoa-me por ter insistido em caminhos que não tinham a tua aprovação. Eu não quero mais viver apenas reagindo às circunstâncias. Eu quero viver guiado pelo teu Espírito. Coloca dentro de mim um coração sensível, um coração que percebe quando algo não está alinhado, um coração que não se deixa seduzir apenas pelo brilho exterior das oportunidades.
eu declaro que rejeito toda confusão espiritual. Rejeito toda cegueira que tenta me impedir de enxergar o que o Senhor está mostrando. Rejeito toda influência que não vem de ti. Espírito Santo, começa a afinar meus ouvidos espirituais. Ensina-me a reconhecer tua voz no meio do barulho. Ensina-me a distinguir tua direção das minhas próprias vontades. Que a partir de hoje eu não haja por impulso, mas por convicção. Que eu não avance por pressão, mas por confirmação. Que cada passo seja dado com paz no coração. Se essa é a sua oração hoje, escreva: Senhor, guia cada passo meu. Pai, eu também te peço algo ainda mais profundo. Não apenas discernimento para decisões externas, mas discernimento para as batalhas invisíveis. Vivemos em um tempo em que muitas influências tentam moldar nossa mente, nossas emoções e até nossa fé. Por isso, eu te peço, abre os meus olhos espirituais para que eu saiba identificar o que vem de ti e o que não vem. A tua palavra nos ensina em 1 João 4:1 que devemos provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Senhor, eu não quero aceitar tudo sem examinar. Dá-me sensibilidade espiritual. Livra-me de falsos conselhos. Livra-me de falsas conexões. Livra-me de palavras que parecem boas, mas que não carregam a tua verdade. Que eu não seja enganado por aparências. Que eu não seja conduzido por sentimentos instáveis. Que eu não seja influenciado por vozes que não carregam a tua presença. Coloca dentro de mim uma paz que funciona como sinal verde. E coloca também um incômodo santo quando algo não estiver alinhado com a tua vontade. Senhor, guarda minha mente, guarda minhas decisões, guarda meus relacionamentos, guarda meus projetos. Que eu perceba quando o Senhor está dizendo avance e também quando está dizendo espere. Eu declaro que não serei manipulado espiritualmente, não serei confundido, não serei conduzido por engano. O teu Espírito é meu conselheiro. A tua palavra é minha referência. A tua voz é minha direção. Se você deseja proteção espiritual e clareza nas suas decisões, escreva: Espírito Santo, guarda minha mente e meu coração. Pai, eu também te peço maturidade. Não quero apenas momentos isolados de clareza. Quero crescer continuamente nessa graça. Quero que o discernimento se torne parte da minha identidade espiritual. Assim como está escrito em Hebreus 5:14, aqueles que são maduros têm seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Senhor, exercita meus sentidos espirituais. Ensina-me através da tua palavra. Ensina-me através das experiências. Ensina-me até mesmo através dos erros passados. Que cada situação que eu já vivi sirva como aprendizado. Que cada livramento que o Senhor já me deu aumente minha sensibilidade. Que cada vez que eu ouvir tua voz, eu responda com obediência imediata. Tira de mim a pressa que me faz decidir sem consultar. Tira de mim o orgulho que me faz achar que já sei tudo. Tira de mim a distração que me impede de perceber o que o Senhor está fazendo. Eu declaro que meus passos são ordenados por ti, que minhas escolhas são filtradas pela tua presença, que minha vida não será conduzida pelo acaso, mas pela direção do céu. Eu escolho sair do nível superficial. Eu escolho aprofundar minha comunhão. Eu escolho depender do teu Espírito diariamente. Que a partir de hoje eu perceba antes de errar. Que eu ouça antes de agir, que eu consulte antes de decidir. Se você decide amadurecer espiritualmente e depender mais da direção de Deus, escreva: eu quero crescer em discernimento. Pai amado, eu encerro esta oração com gratidão. Eu creio que o Senhor já começou uma obra nova dentro de mim. Creio que algo está sendo ajustado na minha percepção, afinado no meu espírito, fortalecido na minha fé. A partir de hoje, eu não caminho sozinho. Eu não decido sozinho. Eu não avanço apenas com base no que vejo. Eu escolho viver conectado ao céu.
Assim como o Senhor orientou o rei Salomão a governar com sabedoria, assim como direcionou o apóstolo Paulo de Tarso em suas jornadas missionárias, eu creio que também direcionará cada detalhe da minha vida. Nos meus relacionamentos haverá clareza. Nas minhas decisões profissionais haverá direção. Nos meus projetos haverá confirmação. Nas minhas dúvidas haverá resposta. Eu declaro que não viverei mais confundido. Não viverei mais espiritualmente distraído. Não viverei mais reagindo ao que é visível apenas. Eu viverei atento ao invisível, sensível à tua voz, obediente à tua direção. E quando o Senhor disser não, eu aceitarei como proteção. Quando disser espere, eu entenderei como preparação. Quando disser avance, eu caminharei com confiança. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro. Obrigado porque o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Eu recebo agora o espírito de discernimento ativo na minha vida. Que ele cresça, amadureça e produza frutos permanentes. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé e sente que algo novo começou hoje, escreva: eu recebo discernimento do céu. Que Deus te abençoe e que a partir de agora, cada passo seu seja guiado com clareza e propósito. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus está te treinando para viver um novo nível de sensibilidade espiritual. Isso não acontece em um único dia, é uma jornada. Aqui neste canal, nós buscamos juntos crescer, amadurecer e aprender a ouvir a voz de Deus com clareza. Se você deseja aprender a discernir melhor, tomar decisões guiadas pelo Espírito, fortalecer sua vida de oração, crescer espiritualmente todos os dias, então este é o seu lugar. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque todas as manhãs nós nos encontramos aqui para buscar direção do céu juntos. Não caminhe sozinho quando você pode caminhar em comunhão. E lembre-se, quem aprende a discernir vive protegido. Nos vemos no próximo momento de oração.